Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Pode Contar. E aí, João, como é que você está? E aí, tudo bem? E você, Babi, como que você está hoje? Estou bem. Graças a Deus. E eu espero que você aí do outro lado da telinha também esteja bem. E aí, Manu? Hoje eu quero te fazer uma pergunta. E aí, você pode nos Manda aí. contar como que é ser professora? Então, ser professora é uma profissão que é boa no sentido de você trocar experiências sempre, você está sempre aprendendo, porque você está lidando com diferentes pessoas, diferentes criações, diferentes culturas. Então, assim, é muito interessante você ser professora nesse sentido. Mas o lidar com pessoas é algo que não é nem um pouco legal. Tem certas horas que é muito difícil de você lidar, você tem que ter muito jogo de cintura, e enfim, é uma situação que é um pouco mais complicada. Mas isso eu acho que em toda profissão tem, né? Essa coisa de ter jogo de cintura com outras pessoas que estão Sim, ali não para você tentar levar lidar. pro coração, pensar 10 vezes antes de Exatamente. responder, que é Às complicado. vezes você lembrar que no final do mês tem um salário, tem uma conta para cair, né, É o nas que suas move. costas, e aí você não responder. E situação engraçada sempre tem, que sala de aula, ainda mais com criança, com adolescente, sempre acontece, sempre. Não, é impossível não acontecer. E como que você Aí, começou? cara, na verdade, eu estava fazendo uma faculdade que era de sistemas de informação, eu achava que era a faculdade dos meus sonhos, e aí eu descobri que não. E eu tinha um FIES para poder pagar, que era o empréstimo estudantil. E aí, como eu tinha o inglês, eu falei, vou ser professora de inglês, já que minha mãe já tinha sido no passado e a minha prima era. Eu falei, vou ser professora também, que eu sei que pelo menos pagar o FIES eu vou conseguir. Esse E fiéis aí vai, eu esse fiéis vai falo. me seguir por muitos episódios. Esse FIES vai me seguir, no caso, até 2032, no caso. Eita. Tá pertinho. Pois é. Acontece, né? Era a única forma que tinha de se estudar, então foi o que deu e é isso. E aí comecei a trabalhar como professora de inglês por causa disso e acabou que eu acabei gostando muito da profissão e fui ficando e tô aí até hoje. Já vão 6 anos de profissão, acho que 4 de carteira assinada. Porque eu comecei E hoje primeiro você se como particular, encontrou? né? Acredito que não, porque eu não consigo me imaginar daqui a 5 anos numa sala de aula. Então, foi até um dos motivos pelo qual eu comecei a faculdade de letras em inglês, mas eu não dei continuidade a ela. Eu falei, poxa, daqui a 4 anos eu termino a faculdade, e eu não me imagino daqui a 5 anos fazendo aquela mesma coisa, eu trabalhar só um ano, estudar 4 anos para trabalhar um ano naquilo. Então, foi quando eu falei, tipo, acho que talvez não. Mas se você também perguntar, Emanuele, o que você quer fazer da vida, eu vou te responder, não sei. E é isso. E por enquanto eu tenho aprendido muito do inglês, né? Porque quando você vai ensinando, você vai aprendendo muito, muito mais. Então, eu tenho uma carga de inglês hoje que é muito grande. E eu acho que isso, na frente, e qualquer profissão que eu vai escolher, vai me fazer muito bem. Tanto para o currículo, como para a experiência de vida mesmo. Ah, cara, mas o bom é que tu sabe que professor tem emprego pra sempre, né? Não tem muito jeito de professor ficar desempregado, porque ainda mais hoje, tempo de internet, né? Se você tem algo para ensinar, sempre vai ter alguém para aprender. Não tem jeito. Então, acho que é uma boa vantagem para os dias de hoje. Você diz, tipo, de fazer seu curso, Hotmart, essas É, coisas? de qualquer jeito. Eu acho que é mais fácil. Se você detém o conhecimento, você tem muita mais facilidade de vender hoje do que você vender antigamente, sabe? Que você tinha que ter uma estrutura, uma sala de aula, toda uma questão. E, inclusive agora você está dando aula online, né? Então já está pegando até um pouco de experiência nisso. Isso é algo, assim, que eu descobri na vida que com aula, para eu ser estudante, eu prefiro o online. Eu não sei mais sentar numa sala de aula e ficar para aprender. Por exemplo, eu quando fiz a autoescola, que eu tinha que ir para a sala de aula e ficar ouvindo a professora com a apostila e etc e tal, eu não conseguia. Era uma coisa que era impossível para mim, aquelas 2, 3, 4 horas de aula que eu tinha por dia.
Mas quando você fala no ensinar, no caso eu trocar a posição, eu deixar de ser aluna e virar professora, o online tem as suas vantagens, é claro. Por exemplo, amanhã eu acordo muito cedo para poder trabalhar. É a primeira turma, 7h30 da manhã. Então, eu posso levantar, por exemplo, 15 para as 7. Tomo meu café com calma, abro as coisas com calma, fico lá aguardando os alunos entrarem, enfim. Se isso fosse antigamente, eu teria que acordar umas 5h30 para poder até chegar meu serviço, preparar a sala, tudo direitinho, enfim. Então, assim, falando no âmbito geral, o online é bom para professor, nesse sentido, mas tem o seu lado ruim, porque é uma coisa que é um estresse maior, né? Por exemplo, às vezes tem dias que eu dou 8 horas de aulas seguidos, 12 horas de aulas seguidos. E aí sou eu trancada no meu quarto sozinha, e quando eu saio do quarto, eu vejo sempre as mesmas pessoas. Sabe? Eu não tenho aquele contato com os amigos do trabalho, não tenho contato, que é uma coisa que eu sinto muito falta, é contato com os amigos de trabalho, sabe? Poder trocar experiência ali na hora, rapidinho, e enfim. Ou então chegar e falar com outras pessoas no transporte, sabe? Você entra no ônibus, você conversa com as pessoas, você vai... Acaba que você vai vendo mais gente, você vai vivendo mais, você vai andando mais, e isso faz bem para a cabeça, né? E aí, de repente, você acaba a aula, e aí você olha para trás, tá? O lugar onde você dorme, você sai, você vê as mesmas caras, você janta, almoça dentro do mesmo ambiente onde você trabalha, isso pode meio que ser bem ruim, sabe? Para você. Então, assim, o home office tem as suas coisas boas e também não. A gente tá ali todo dia no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, a gente não tem outras experiências, a gente não conhece outras pessoas, sabe? É uma facilidade, mas eu, por exemplo, eu não gosto de online. Porque eu gosto de coisa mais dinâmica, eu gosto de conversar, de eu ver que existe outras, sabe? Adoro a fofoca. Amo andar de BRT, só que não. Mas sabe, ver como tá o dia lá fora, se hoje tá mais calor, hoje tá mais frio, entendeu? É a vida, né? Mas querendo ou não, uma facilidade. Você acordar, tá na tua casa, não ter aquele desespero de perder ônibus, de chegar atrasado. Você tá sempre ali pontualmente, entendeu? Tem seus prós e tem seus contras. Cara, essa parada de falou do horário é complicado mesmo, né? Porque a gente. Eu pego às 9 no trabalho e acordo às 6h30 da manhã. Então, tipo, é bem complicado mesmo. Mas por outro lado, como a Babi falou, a gente tem essa questão de precisar ver o mundo lá fora. O ruim do home office é que você não sabe quando é casa e quando é trabalho, sabe? É aquela coisa de você olhar pro seu quarto e você não achar confortável porque você sabe que ali é o seu local de trabalho. Entendeu? Você acaba perdendo essa noção do que é casa e o que é trabalho. Exatamente. Foi isso que aconteceu comigo. O que eu tive que fazer? Eu tive que investir. Primeiro, eu tive que investir em equipamento, porque eu não tinha equipamento suficiente, bom o suficiente para poder dar aula em casa. E aí, eu primeiro investi em equipamento. Falta Outra internet. coisa foi que, pois é, a própria internet. E isso é uma coisa que acaba que é um estresse muito grande, porque, por exemplo, eu tô aqui e aí eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu já tô criando ansiedade de se amanhã, quando eu acordar, eu vou ter internet ou não. E se eu não tiver internet, o que vai acontecer com a minha turma? Porque eu tenho esse senso de responsabilidade muito grande, porque não é assim, não é a turma do curso onde eu trabalho, é a minha turma, sabe? Então, isso é algo que é impossível, porque eu lá, tipo, eu resolvo qualquer problema na frente dos alunos, da direção, de qualquer coisa, eu tô ali, eu resolvo qualquer coisa. Agora, eu de longe tem esse problema. E eu tive que fazer essa mudança também no quesito estrutural do meu quarto. Porque a minha casa, as outras pessoas precisavam continuar vivendo durante a pandemia. Então eu não podia, por exemplo, isolar a sala, eu não podia isolar a cozinha, eu não podia isolar lugar nenhum. O único lugar que eu pude isolar foi o meu quarto. Que não é só meu, mas que eu consegui, tipo, não, no meu horário de trabalho as pessoas não entram aqui, sabe? E aí, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu olhava para minha cama e era o lugar aonde eu me divertia, aonde eu descansava,
aonde tudo acontecia. Tipo assim, da minha vida, né? Porque pandemia, a gente não tava podendo sair. A gente ainda não pode, mas hoje em dia a gente já tá mais... Ah, vambora, gente. Depois a gente vê que merda que dá. Mas no início a gente tava muito, tipo, não, gente, restrito. Ainda mais que nem se falava em vacina ainda. Então, assim, a gente tava muito restrito nisso. E aí eu olhava da minha cama para minha cadeira e eu pensava assim, caramba, eu vou sair daqui, vou para lá, vou trabalhar o dia inteiro, estudar o dia inteiro ali naquela cadeira, depois eu vou voltar daquela cadeira para essa cama aqui. Então o meu quarto virou um sofrimento para mim ficar ali dentro. Era uma coisa de tipo assim, quando eu saía, às vezes, por exemplo, as pessoas falavam assim, nossa, tá um pôr do sol bonito hoje, e eu tipo, não sei como é que tá, não sabia nem que tava sol hoje, sabe? Ai, nossa, hoje tava uma chuva e eu tipo, gente, como é que vocês sabem que tá chovendo? Porque eu tinha que estar com a janela trancada, a porta trancada, tudo trancado para abafar o som da casa. Então eu não tinha percepção de mundo mesmo. Até às vezes mesmo de hora. Eu tinha que olhar pro relógio para saber que, caramba, já são 2 horas da manhã. Sabe? Para mim, às vezes era tipo 5 horas da tarde. E aí você perde muito essa percepção e tem esse problema que o João comentou, né? Você acaba que fica uma coisa meio que fadonha para você. E você perde também essa experiência, né? De falar com as outras pessoas. Mas e aí, você pode contar pra gente uma história engraçada dessa professora? Cara, eu acho que eu tenho duas que são muito boas. Uma eu contei no último podcast, em que um aluno me perguntou como que se falava inseticida em inglês. E a minha vontade era de, tipo, bater nele. Juro por Deus. E a outra foi que eu aprendi uma palavra em português durante uma aula. Eu estava ensinando a palavra ordinary. E aí, ordinary é bem parecido com o português, né? Ordinário. E na minha cabeça, ser ordinário era algo bom, por causa da palavra extraordinário. Ah, aí E tu aí eu tava brincou. ensinando pros alunos, eu tava, ensinando pros alunos, eu, não, Ai, gente, meu Deus. extraordinário, é um adjetivo que é bom, não sei o quê. E aí teve um aluno, Aí, ele era mais velho, ele tinha uns 60 e poucos anos, aí ele falou assim, ué, mas ordinário é uma palavra que é ruim. Aí eu, tipo, ué, é? Aí ele, uma coisa que é, tipo, comum, é uma coisa que todo mundo tem, não sei o quê. Eu, como assim? E aí eu fui pesquisar o significado e aí fez todo o sentido, que ordinário é uma coisa que é comum, extraordinário, então é uma coisa que é muito incomum, comum. né? Ah, tem que ser muito comum, porque é extraordinário. Não, Ah, então, não quando, faz quando, eu sentido. peço, Nossa. quando eu peço uma pizza, eu peço com extra queijo, eu quero mais queijo. Então, tem que ser mais Exatamente. ordinário, é mais comum. Esse era o meu pensamento, mas não é isso que acontece na verdade. Então, assim, isso foi a hora que eu, tipo, caraca, tipo, meus alunos estão me ensinando, sabe? Eu tive uma outra experiência que foi um dia desses e eu chorei de rir, mas assim, chorei de rir mesmo, porque eu dou aula para crianças e crianças, todas as aulas eu tenho um caso para contar. Mas esse foi muito engraçado. Eu tava ensinando eles o que era uphill e downhill. E aí no uphill tinha um moço que ele tava subindo a montanha, só que assim, de uma forma bem perigosa, sabe? E aí eu na hora, assim, me bateu na cabeça de, meu Deus do céu, se essas crianças veem essa foto e depois forem fazer algo parecido. E aí eu falei assim, gente, não faça isso em casa. E aí eu tenho um aluno que ele, cara, é sensacional, ele é muito sagaz, assim, para pensar nas coisas, ele pensa muito rápido. E aí ele falou assim, tipo, teacher, não vai aparecer uma montanha no meio da minha sala. Como é que eu vou fazer isso em casa? Eu, Nossa. tipo, caraca, uma criança tá me dando um corte desse, mano. Aí eu, tipo, Ai, meu Deus. não, João, você entendeu o que eu quis dizer. Aí, É pra você João? não Tá repetir explicado. isso. Tinha que ser, É João. João. Tinha que ser. Não é Pedro, mas é Gabriel. Tinha que ser João, né? João, Pois João. é. Como é que é a plural de João? Ah, você que é Aí é João. professora. Ah, pronto. Virou adolescente, ele querendo discutir. E tu passa por. Tu tem aluno só criança ou tem aluno adolescente? Tem Eu adolescente, tenho né? Tu aluno falou, tu de falou até todas as 60 anos, né? Tu idades. falou. Exatamente. E tem muita. Adolescente sabe como é que é uma praga, né? Adolescente. Tem muito aluno que É. fica fazendo piadinha infames em inglês. Tipo, professora, o que é fuck?
Exatamente. Ou então que vira e fala assim, professora, como é que se fala dia de pagamento em inglês? Aí você vai falar payday. Aí ela peidou. Nossa, Ai, Aí você, meu. cara. é, Nossa. coisas desse nível. Mas assim, até que por ser curso, isso acontece mais em escola, né? Quando dei aula em escola, que foi terrível. Mas em curso, isso não acontece tanto. São uns ou outros que vêm, tipo assim, querendo te desafiar, que estão naquela idade de querer aparecer que é adulto, né? Te desafiar, mostrar que é maior que você. E aí tem hora que você tem uns certos conflitos com isso. Mas assim, eu digo que 5% dos adolescentes fazem isso. É, os outros 95, eu não lembro a porcentagem mais que eu falei. Ainda bem que é professora de inglês. Gente, exatamente, sou de humanas, não sou de exatas. Mas dependendo a outra parcela, sabe? A outra quantidade, a outra porcentagem, eles não fazem isso, não. Eles, pelo contrário, eu tenho alunos que têm carinho muito grande por mim e que me têm, tipo, como mãe, como tia, como, sabe? Vão criando afeto mesmo. Os adolescentes são os que mais criam afeto com você. Eu tenho uma que tudo que ela vai fazer na vida, ela pergunta, teacher, o que você acha? Assim, ela vai mandar mensagem para alguém e ela vem e me manda mensagem, teacher, o que você acha sobre isso? E eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque quando eu estava aprendendo inglês, eu tive uma professora que foi assim comigo, e aí ela mudou muito minha vida, ela me fez crescer como mulher até, não foi só no inglês, né? Ela me fez crescer como mulher, e aí agora eu poder estar passando isso adiante para os adolescentes, eu acho que é muito maneiro. Sim, e agora você é uma referência, né? Assim como sua professora era, hoje você é uma e essa sua aluna te tem como uma referência. Então, Exatamente. né? Teve um dia que foi essa mesma aluna, que foi o dia que eu peguei e eu falei assim, nossa, eu estou fazendo o papel que essa professora fez para mim. Eu estava na sala de aula e aí eu estava substituindo a professora dela, que ela tinha se acidentado, e enfim. E aí ela foi e eu comecei a falar inglês com eles. E aí ela foi, virou para mim e falou assim: nossa, um dia eu quero falar inglês que nem você. Aquilo ali, quando ela falou, nossa, um dia eu quero falar inglês que nem você, eu lembrei de quando eu conheci a minha outra professora, né, E a você Thalita. pensou a mesma coisa, né? Exatamente, foi a hora que eu peguei e eu falei assim, caramba, ela tá vendo em mim o que eu via na Thalita, sabe? E aí foi a hora que eu peguei e eu falei assim, eu tenho uma responsabilidade que eu não tinha noção. Foi a partir daquele dia que eu tive noção da responsabilidade que é você ser professor. É verdade, eu imaginava muito isso de professor de escola, né? Mas para curso eu não tinha muito essa noção. Até eu fazer curso de preparatório, né? Teve um professor de literatura, Fabrício, que ele ensinava tão bem, falava com tanto amor das histórias, da literatura brasileira e tal, que fazia a gente se interessar. A gente saía da aula dele querendo ler, tá ligado? E ser professor de curso também tem um peso tão grande quanto da escola, por mais que seja uma coisa pontual, né? Que você acompanha a pessoa por 6 meses, ou por no máximo um ano, e não 10 anos às vezes, né? Dependendo da escola. É uma coisa que, assim, as pessoas sempre acham que, mas é o de escola porque te acompanha por muito tempo. E, cara, professor de curso também te acompanha por muito tempo. É claro que cada aluno vai ter o seu tempo, mas no geral a gente passa no mínimo uns 2 anos com cada aluno, sabe? E a gente acaba que vira mesmo referência para eles. E principalmente de curso, porque de escola, cara, esse professor de escola é muito cansativo, muito mais cansativo do que professor de curso. Eu acho que todo mundo na vida já teve um professor, seja da escola ou do curso, que fez você gostar de uma matéria, que fez você mudar a sua mente, alguma coisa do tipo. Por exemplo, o João falou que teve o Fabrício, né? Você, Babi, teve algum professor assim que foi o que, poxa, pode ser até da faculdade, que tenha mudado tua mente de certa forma? Então, o professor que me marcou, no caso, foi minha professora, né? Isso da época do fundamental, que foi minha tia. Minha tia Elisângela, que foi professora de educação física e que hoje é professora de uma faculdade, dá aula também na área da prefeitura. Enfim, de escrever o livro, inclusive ela fez um livro sobre sonhos que
fala muito, né, comigo sobre futuro e tudo mais. Ela é uma pessoa que marcou tanto, né, e vive comigo, né, convive comigo por todos esses anos e me acompanhando e tudo mais. E um dia vai estar aqui com a gente. Exata, com certeza. Escuta aí, hein, Tia Lila. Você é a próxima. Conta pra gente. Vale a pena ser professor? Acho que vale muito a pena a pessoa ser professor pelo menos uma vez na vida, sabe? Acho que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez na vida essa experiência de ser professor. Cara, tu cresce muito como ser humano, sabe? Você vê as diferentes personalidades, diferentes tipos de pessoas, você ter que saber manejar isso, gerenciar isso bem, e você acaba que aprende muito de forma surreal. Por exemplo, o que eu dei do aluno ordinário, né? Tipo, poxa, é uma coisa que talvez eu não fosse aprender na vida. E aí, numa sala de aula, eu consegui isso, mesmo sendo professora. E fora que ensinar aluno, cara, e ainda mais língua estrangeira, que muitos deles têm o sonho, né, de falar inglês, de ir para fora, e aí é uma etapa, né, desse sonho, quando eles conseguem formar a primeira frase sozinhos e você vê o brilho nos olhos, tipo, caramba, fui eu que ajudei essa pessoa a chegar onde ela tá, sabe? Então, acho que isso conta muito. De verdade. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência uma vez na vida. Estamos ficando por aqui, mas pode contar daí as suas experiências sobre professores que marcaram a vida de vocês e alunos nas nossas redes sociais. Valeu, galera! Fui! Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!